Boa noite, pessoal. Estamos aguardando aqui para entrarmos ao vivo. Só mais uns instantinhos, já começamos. Olá, boa noite a todos. Já vamos convidar aqui o Michael, que é quem vai fazer uso da palavra hoje, que é quem vai conversar. Ninguém está aqui para me ver hoje, tá? Para ver o Michael. Dando a conexão aqui. Boa noite. Olá, boa noite, seja bem-vindo. Tudo jóia? Tudo bem? Antes de Tá nós me ouvindo? começarmos, eu gostaria de... Aqui tá ótimo. Como é que tá, pessoal? Tá ouvindo bem? Dê um ok pra gente. A Dani, a Rosana, que estão nos ouvindo. Então, antes de nós começarmos, gostaria muito de te agradecer. Você aceitou o nosso convite, a convocação que nós fizemos. Muito obrigada, Michael. Eu não sei se não deu probleminha na tua conexão. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Gostaria de te agradecer em nome da subseção, em nome da Caixa de Assistência dos Advogados, com essa live que nós estamos fazendo para encerramento do Setembro Amarelo, que tem tudo a ver com o tema que foi feito, e em nome da ESA. Muito obrigada. O Michael independe de apresentações, né? É advogado, hipnoterapeuta, tem uma série de formações que não é para isso que nós estamos aqui, então eu não vou ficar lendo. As pessoas já te conhecem, sabem do teu trabalho e tudo. Então nós estamos aqui para ouvir você hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a presença de todos que estão aqui, né, que poderiam estar fazendo outras coisas nas suas casas, estão aqui, tendo uma oportunidade talvez de aprender algumas coisas, né. Bom, o que eu posso começar com tudo isso, né? Muita gente, a ansiedade é um tema que está em alta hoje. Houve a pandemia, você ouve muitas pessoas falando, eu sou ansioso e tudo mais. E eu queria aproveitar que tem muita gente aí, né, assistindo essa live e perguntar para essas pessoas o que elas entendem por ansiedade e se você se considera ansioso, se você conhece alguém que é ansioso e se você passa por alguma dificuldade em razão disso, ou se você conhece alguém que passa por essa dificuldade. Se você tiver a possibilidade de você colocar isso aí, a gente já vai dar sequência e explicar, na verdade, o que é a ansiedade. Claro, do ponto de vista do trabalho que eu desenvolvo. Eu vi que está aí o doutor Rodrigo, um abraço. A dona Sueli, dona proprietária da clínica onde eu trabalho, o Vitor, bastante pessoas aí. Bom, o que vem a ser a ansiedade? A ansiedade por si só, ela é uma interpretação, tá, de algo que está acontecendo. Mais precisamente, de uma emoção. Porque a ansiedade por si só, ela não é um problema. Veja, é muito comum algumas pessoas pensarem assim, final de semana eu vou para a praia. E a pessoa fica ansiosa de uma maneira positiva com aquilo que vai acontecer no final de semana. O que é o problema? O problema é quando isso gera um desconforto em você, gera um desconforto aí dentro. E daí, isso que está acontecendo aí não é a ansiedade, tem algo por trás. Muitas vezes, os batimentos cardíacos aceleram, a pessoa sente um desconforto na garganta, sente um aperto no peito,
ela sente um tremor no corpo dela, ela sente uma pontada no estômago, como algumas pessoas falam, ela sente uma dor no estômago. Isso são movimentos físicos que acontecem no organismo, né? Então, é isso que acaba gerando aquele desconforto nas pessoas. Tá, mas isso não é ansiedade? Eu diria que tem algo por trás. A pessoa vem para mim com a reclamação: Michael, eu estou com ansiedade. Mas quando a gente vai checar isso, tem outras coisas rodando por trás. E por que que isso acontece? Imagine o seguinte, eu vou dar um exemplo bem simples pegando esse gancho aí que eu acabei de falar. Uma criança, ela está na escola e é uma criança que gosta de aprontar, que gosta de fazer bagunça, que gosta de fazer coisa errada na escola, tá? E essa mãe, ela é chamada na escola sempre para ir resolver os problemas daquela criança. Só que um belo dia, o que que acontece? Essa criança faz uma coisa legal na escola e a mãe recebe um bilhete. Quando a mãe recebe o bilhete, qual é a sensação que essa mãe vai ter? Essa mãe vai ter a sensação de que tem algo ruim que ela vai ter que resolver lá na escola. E tudo isso acontece por causa de uma palavrinha mágica. Eu quero saber se alguém aí sabe. Qual é essa palavrinha mágica que faz com que a mãe tenha essa sensação ruim de ter que novamente voltar lá na escola para talvez resolver um problema? E isso não existe, porque ela não sabe o que é que ela vai fazer lá na escola. Alguém sabe me dizer, Fabíola, o que você acha que é a palavrinha mágica por trás disso aí? Uma preocupação, talvez, não sei. Não é isso, é quase isso aí. Isso gera preocupação, essa palavrinha vai gerar preocupação. Mas, na verdade, tem a ver com isso que você falou. O que a palavrinha mágica por trás disso aí se chama imaginação. O que acontece? Essa mãe, ela vai imaginar, com base em experiências anteriores que foram negativas, que algo ruim vai acontecer. Só que esse algo ruim que ela acha que vai acontecer, na verdade, é uma imaginação. E o que acontece? O nosso cérebro, né, ele é um cérebro que ele não passa por muitas mudanças há pelo menos 90, 100 mil anos. Tá? E o que acontece? Esse cérebro, que não passa por mudança, ele foi um aperfeiçoamento da natureza. O que aconteceu? A natureza começou a desenvolver os primeiros seres, as primeiras bactérias, os primeiros micro-organismos. Esses seres foram se desenvolvendo, foram aumentando, houve uma aglomeração celular e o primeiro cérebro veio existir. Esse primeiro cérebro foi dando certo, a natureza foi adaptando aquilo que servia, aquilo que não servia foi descartando, e camadas foram se sobrepondo nos cérebros, até chegar no cérebro que nós temos. Então o que acontece? No núcleo do nosso cérebro, ele é totalmente arcaico e primitivo. Muitas das funções que existem no nosso cérebro, existem no cérebro, por exemplo, de um coelho, de um cachorro, de um outro mamífero. Então, muitas das atividades ali que são necessárias para a vida, né, para manter a integridade, elas operam no cérebro dos animais como operam no nosso. Só que qual que é a diferença? Né? Vamos supor o seguinte, um animal ele está com fome, ele está com vontade de comer alguma coisa, e ele sai da toca dele e vai até o local onde ele pode fazer a alimentação dele. E o que acontece ali? De repente, alguns sensores, né, o sistema olfativo, o sistema auditivo, vai captar algumas informações que existe um predador por perto. Ele vai sentir o cheiro, talvez ele vai sentir o som, né? Ou ele está tomando água e vai perceber alguma informação diferente. E a partir do momento que ele vê que existe um predador, ele vai correr, ele vai começar a correr. E o que acontece quando ele for começar a correr? Imagina o seguinte, um organismo totalmente arcaico e primitivo, que tem como função principal preservar a vida, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai começar a usar o coração, que é uma bomba, para fazer o deslocamento de todo o sangue que está no aparelho digestivo, para ir para as extremidades, porque esse animal vai precisar atacar ou vai precisar correr.
E a pessoa vai sentir e o bichinho vai sentir o batimento cardíaco acelerado, o esvaziamento daquele sangue do aparelho digestivo, talvez comece a tremer, talvez vai sentir calafrios, e ele vai começar a correr. Ele vai chegar até o destino dele, vai escapar daquele predador. E ele vai ficar na toca. Talvez 15 dias, talvez 15 minutos, talvez 15 horas depois, esse coelho saia e vá viver a vida dele normal. Não interessa aquilo que aconteceu. Só que se você pegar isso e colocar uma pessoa no lugar daquele bichinho, o que acontece? Nós temos uma coisa chamada neocórtex. E é por esse mecanismo que faz com que a gente tenha a imaginação, a gente possa se preocupar com coisas que podem vir a acontecer. Não necessariamente essas coisas precisam acontecer. É uma preocupação. E é uma ferramenta de aperfeiçoamento para que a gente pudesse sobreviver. Então, isso, de uma certa maneira, é bom. Só que se você for pegar a história da evolução humana, há 50 mil anos atrás, há 90 mil anos atrás, o que um homem e uma mulher tinham que se preocupar? Nós não tínhamos governo, nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos polícia, não tinha nada, né? Era só fazer as funções básicas ali, se alimentar, dormir, reproduzir e fazer as necessidades básicas. Era isso a vida. E aquele cérebro estava preparado para aquilo. E o que acontece hoje? Quantos tipos de problemas as pessoas têm? Tem conta para pagar, tem boleto, tem assalto, tem um monte de doença, tem as notícias que acontecem todo dia, tem a falta de dinheiro, tem a crise, agora tem a pandemia. E o que acontece? Aqueles programas arcaicos lá, que aqueles bichinhos utilizam, que os animais utilizam, também operam aqui dentro. E daí o que acontece? Essa comunicação entre um sistema mais aperfeiçoado, que é da parte consciente, com a parte inconsciente, faz com que aqueles programas também sejam ativados aqui dentro. E o que acontece? As pessoas começam a sentir exatamente o que aquele bichinho sentia. O coração começa a acelerar, a pupila dilata para entrar mais informação, são mecanismos de aperfeiçoamento para fazer a defesa, para ver o que está acontecendo naquele ambiente à sua volta. E muitas vezes o porquê que isso acontece? A pessoa, você pode começar a reparar, quem está aí, quem está assistindo, e quem sente essa questão da ansiedade, que em alguns casos você vai perceber que acontecem como se fossem disparos, as coisas ficam pior. Ou quando você vê uma pessoa, ou quando você está em um local, ou, por exemplo, quando isso acontece num momento específico do dia. Por exemplo, 2 horas da tarde eu começo a sentir um troço ruim dentro de mim. Ou, por exemplo, quando eu estou indo dormir. Esses dias eu atendi uma cliente que ela falou para mim, olha, quando chega a noite eu começo a sentir um troço ruim dentro de mim, eu não consigo dormir e tal. E tem uma causa para isso. E é aquela coisa que está acontecendo hoje, é a pandemia, a crise, é as coisas que estão acontecendo hoje? Provavelmente não. Na grande maioria das situações não é. E eu falo isso com base em muito estudo atualizado, hoje o que tem de mais avançado na neurociência, então a gente sempre está se atualizando, eu sempre estou fazendo formação, eu sempre estudo muito, leio muitos livros, inclusive eu tenho material aqui do que eu estou falando, tem embasamento de tudo isso, e principalmente a prática dos atendimentos. A pessoa chega aqui e fala, pô, eu estou ansioso, eu não consigo dormir. Você vai identificar onde isso surgiu, que é a origem do problema, tem conflito lá não resolvido. E por que isso acontece? Em algum momento, aquela pessoa aprendeu essas informações. Diferente daqueles animalzinho que esqueceu, se você passou por uma situação lá atrás, na sua infância, e talvez ainda dentro da barriga da sua mãe, isso vai fazer com que toda vez que algo parecido possa vir a acontecer, aquilo acaba disparando novamente. Então, às vezes a pessoa, supor assim, ela estava na escola e um amiguinho roubava a comida dela, batia nela. Tá? Essa pessoa cresceu no pensamento dela consciente, ela acha que aquilo ficou lá atrás no passado, que aquilo não incomoda mais ela. Ela, inclusive, fala, não, isso aí não me incomoda, não sei o quê. E o que acontece? Hoje,
essa pessoa que fez isso com ela está trabalhando num departamento que ela está trabalhando. E o que acontece? Cada vez que ela vai na sala dessa pessoa, ela começa a sentir um troço ruim dentro dela. Ou talvez logo depois que ela fala com essa pessoa, ela começa a sentir alguma coisa ali incomodando. E ela não sabe o que é. E daí ela vai colocar a culpa. Ah, não, porque é muito trabalho, porque não sei o quê. E às vezes o que é? Alguma coisa não resolvida com aquela pessoa. E eu vejo isso na prática muitas vezes. E por que isso acontece? Nós aprendemos por associação. A nossa mente ela não vê a luz do dia. Toda a informação que entra dentro do cérebro, ela entra através dos sentidos. E essas informações, na verdade, elas não são reais. Como assim, Marco? Essas informações não são reais? Elas são interpretações daquilo que a gente está olhando e jogando para dentro com base naquilo que tem já lá dentro. Então, se a pessoa, por exemplo, ela é criada num ambiente onde, por exemplo, aquelas pessoas são de uma cultura religiosa, a tendência é ela olhar qualquer situação daquele viés. Então é por isso que tem pessoas que, por exemplo, moram em outros lugares por exemplo, alguns países árabes, por exemplo, eles autorizam o casamento com mais de uma pessoa. Isso no Brasil não pode. No ponto de vista do brasileiro, isso é uma coisa horrível. No ponto de vista deles, é perfeitamente natural. E por que isso é natural? Né? Porque faz parte da cultura, eles aprenderam isso. E o que é o problema? O problema é que a gente aprende muitas coisas de maneira errada, a gente aprende muitas coisas de maneira equivocada. E quando isso começa a acontecer? Veja bem, por que eu falo que muitos dos problemas que as pessoas têm estão lá atrás? Eu não estou dizendo todos, mas alguns problemas, a grande maioria, tem uma aprendizagem lá atrás. A criança está na barriga da mãe, com alguns poucos dias, o sistema nervoso começa a operar. E o que acontece? Ele começa a captar informações. Essa criança, ela não vai saber processar, ela não vai ter consciência, mas ela começa a captar informações. E a natureza é tão sábia, tão fantástica, que ela faz o quê? Ela usa essas informações para que depois eu possa utilizar novamente. Isso pode salvar minha pele, isso pode salvar minha vida. Então eu começo a aprender. E daí o cérebro, que a função principal é proteger o organismo, e em razão disso o cérebro faz com que você economize energia, o cérebro criou estratégias para aproveitar aquele conhecimento. Ou seja, ele automatiza padrões, ele automatiza a aprendizagem. E com essa automatização, muitas vezes, o cérebro vai aprender coisas erradas, vai associar coisas erradas, e isso vai ser utilizado lá na vida adulta. E daí a pessoa acaba passando por algumas situações e ela não sabe, poxa, o que aconteceu? Eu tô mal. Às vezes a pessoa está assistindo a televisão, está lá assistindo um filme, fazendo alguma coisa, e de repente algo começa a acontecer ali. E o que acontece? Essas aprendizagens, elas só vão se ampliando aí dentro. Quanto mais experiência a pessoa vive, mais coisas vão se acumulando aí dentro. E uma hora isso precisa vazar. Hoje eu vou passar alguns exercícios, né, 2 técnicas aí que você pode aliviar, às vezes, esse mal-estar, essa ansiedade que surge aí devagarzinho e incomoda você. Mas, em algumas situações, por exemplo, onde já está tendo crises, né, onde já está desenvolvendo pânico, depressão, não tem salvação. Esses exercícios aí não vão poder te ajudar, a pessoa vai ter que procurar ajuda profissional, tá? Porque já chegou num estágio onde a pessoa perdeu totalmente o controle daquilo que está acontecendo com ela e ela não consegue gerir sozinha aquelas coisas que estão acontecendo, tá? Tem alguma pergunta, Fabiola, alguma coisa que eu estou falando, você está escutando aí e tal? Alguém tem alguma pergunta? Alguém que tá assistindo a live aí? Não sei se para Fiquem à os demais, vontade. mas para mim está caindo assim. Preste atenção, preste atenção. Acredito que para todo mundo isso vai fazer muita diferença mesmo. Ser um pouquinho mais consciente daquilo que está acontecendo. Legal. É que na verdade assim, as pessoas elas vão usar o racional para justificar algo que está acontecendo lá dentro. Só que o que acontece? O nosso consciente,
Tá? Eu vi que tem uma pergunta ali, qual que é a diferença de ansiedade e depressão? É aquilo que eu falei. A ansiedade por si só, ela é uma coisa normal. As pessoas ficam ansiosas, inclusive, de sair na sexta-feira à noite. Ah, estou ansiosa, não vejo a hora de sair na sexta-feira à noite. Isso por si só não é um problema. O problema é quando coisas mal resolvidas ali dentro começam a gerar aquela sensação ruim lá dentro da pessoa. E como essas coisas ruins começam a incomodar? Por exemplo, a pessoa passou por uma situação lá na barriga da mãe. Aí, aos 3 anos, ela passou por uma situação parecida. Aos 5 anos, ela passou por outra. E aos 8, ela passou por outra. Tudo isso vai somando. Tá? É inclusive por isso que as pessoas falam lá, doenças psicossomáticas. Vai somando. Psico vem de psique, somatização, somáticas. E daí o que acontece respondendo essa pergunta da ansiedade e da depressão? Quanto mais conteúdo você tiver lá dentro, mais coisa vai ter lá. E isso precisa vazar de alguma maneira. Essas emoções que estão lá dentro, tá? Eu já vou explicar a diferença entre emoção e sentimento. Elas ficaram bloqueadas em algum momento e elas não vazaram. Elas precisam vazar para fora. Né? Muitas vezes a dor, a raiva, o medo, aquilo precisa ser extravasado de alguma maneira. E aquilo ficou acumulando. E se isso não é botado para fora, vai chegar um momento que o copo vai encher. E a hora que o copo encher, aí os problemas começam a acontecer. Aí vem a ansiedade generalizada, pânico, depressão, ou inclusive os problemas físicos aí que podem acontecer, alergia e intolerâncias e outras coisas mais que eu acabo atendendo aí e geralmente sempre tem uma causa por trás de tudo isso, sabe? Então, é o acúmulo de coisas, exatamente, é o que a doutora Elba falou ali, é o acúmulo de coisas negativas que vão causando, de uma certa maneira, essas neuroses, é exatamente isso. Então, a depressão seria uma coisa assim, é como se o copo tivesse já transbordado, já deu o que tinha que dar, a pessoa demorou muito para procurar ajuda e ela caiu no poço profundo e ela precisa imediatamente de ajuda profissional para resolver aquilo. Tá? Então, respondendo a pergunta, é como se fosse uma evolução, a depressão é como se fosse uma evolução ali da ansiedade. Daí muita gente fala assim, tá, mas a depressão está ligada com coisas do passado, né? A ansiedade está ligada com coisas do futuro. Tá, mas pensa no seguinte, por que é que eu vou me preocupar com coisas do futuro? Qual é a lógica de me preocupar com coisas do futuro? Provavelmente tem alguma coisa que aconteceu. Algo anterior. Exatamente, alguém lá atrás passou por uma situação desconfortável e daí o que a pessoa tem que fazer agora? Ela tem que se preocupar, cuidar para que aquilo não aconteça. Olha o Marcelo, valeu. Cuidar para que aquilo não aconteça com ela novamente. Então ela vai se preocupar com o futuro, ela vai começar a desenvolver a ansiedade com base num conteúdo que tem lá dentro. Tá? Tem uma outra pergunta aqui, Marco. Pode perguntar, Fabiola. Foi colocada. O que impede a pessoa em buscar ajuda, mesmo sabendo do problema? Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela. Ah, legal, do Alex. Parabéns aí, Alex, pela pergunta e obrigado por você estar assistindo a nossa live. Bom, o que impede a pessoa de buscar ajuda? Em alguns casos, claro, existe falta de conhecimento, a pessoa não sabe que pode procurar ajuda. Mas no meu trabalho aqui, a gente precisa identificar, inclusive, até se a pessoa está preparada para fazer um processo terapêutico, se ela está pronta. Por quê? Às vezes ela não vem porque ela quer, ela vem porque os outros mandaram. Ela vem porque a mãe mandou, o marido mandou, né, a esposa mandou, e a pessoa ela não quer vir. Mas o que tem por trás de tudo isso? Tem uma coisa que a gente chama de ganho secundário. Ou seja, a pessoa está ganhando alguma coisa para ficar doente, para ficar mal. Como assim, Michael? Como que a pessoa vai ganhar para ficar mal? Eu vou dar um exemplo que eu acabo dando para clientes. Vamos imaginar uma mãe, tá? Os filhos já saíram de casa, já estão vivendo com a sua outra família, e todo mundo sumiu da casa dela. Ninguém vai mais almoçar no final de semana, o marido faleceu, ela está sozinha, tá? Ela está sozinha. E o que acontece? As pessoas deixaram de ver ela, ela começa a, por uma maneira de proteção, tá, do organismo dela, começa a desenvolver algum tipo de estratégia para chamar aquelas pessoas para perto dela. E às vezes pode ser que um processo de depressão, um quadro de ansiedade, alguma coisa nesse sentido, ou talvez até outra doença, chame essas pessoas novamente para ela. Aí o que acontece? As pessoas começam a dar atenção. Ou seja,
a estratégia pelo organismo que foi desenvolvida está gerando efeito. Então, vamos manter do jeito que está. Por que é que eu vou fazer o seguinte? Eu vou tirar uma doença que me trouxe os meus filhos, que me trouxe as pessoas que eu amo. Então, eu não vou trazer, não vou tirar isso. Então, para mim, é vantagem manter. Então, esse é um exemplo, tá? Não estou dizendo que opera desse jeito, mas isso é um exemplo. O Dr. Rodrigo colocou ali, o tabagismo pode ser decorrente de ansiedade. Não é que pode ser decorrente da ansiedade, a ansiedade pode estar conectada com isso. Mas, geralmente, vícios estão ligados a algum tipo de demanda que a gente fala, algum tipo de necessidade emocional de ser estabelecida ali. Tá? Eu vi que teve outra pergunta, alguém perguntou ali sobre a questão pode se tratar a ansiedade só com remédio ou precisa de terapia? Olha, do meu ponto de vista, tá? Várias linhas, né, de auxílio aí são interessantes, né? A pessoa pode procurar um médico, em muitos casos, só o médico vai poder trabalhar, né? Mas eu diria que para você resolver aquilo que incomoda você, você tem que identificar a origem daquilo que atrapalha você. Tá? Você tem que identificar a origem daquilo que atrapalha você. E conscientemente, muitas vezes, você não vai ter como descobrir. Na grande maioria dos casos, você não sabe. Os clientes vêm até mim com alguma coisa, mas eles não sabem. Se eles soubessem, eles já tinham resolvido. Né? E o que em alguns casos, a pessoa vem com 3, 4 anos de remédio. E o remédio não resolveu. Por que o remédio não resolveu? Porque o remédio, ele vai geralmente trabalhar em cima do sintoma. Vai aliviar, vai gerar aquele desconforto. E o próprio nome remédio vem de remediar. O que é remediar? É dar tempo para solucionar o problema. Então, a pessoa vai no médico, o médico vai dar o remédio para resolver o problema da pessoa, achar alguma estratégia para, não, vamos pensar assim, o que está errado. Né? Porque às vezes a pessoa está com um tipo de problema e nem tudo ela precisa fazer terapia. Às vezes o sono dela não está legal, a alimentação dela não está legal. Às vezes é dado remédio para dormir, mas o não dormir é uma consequência de algo a mais. Exatamente, às vezes ela não faz atividade física, então pode ter inúmeras situações. Aí o remédio entra com aquela situação, vamos resolver urgente, porque se não resolver urgente, a pessoa às vezes pode fazer alguma coisa que não deveria. Então o remédio entra com aquele mecanismo urgente para estabilizar aquilo, e daí para o profissional, junto com a pessoa, achar onde que está o problema. Né? Se é o sono, se é a alimentação, se é a falta de atividade física, se tem algum problema, por exemplo, genético que vem da família, porque podem inúmeras coisas acontecer. E nos casos onde precisa de terapia, para identificar a causa daquele problema. Né? Então, existem inúmeros fatores, né? Um trabalho multidisciplinar, quando envolve vários profissionais, quando envolve o médico, envolve o terapeuta, envolve o psicólogo, a tendência desses processos de resultado é muito grande. Só que o que a gente vê? As pessoas, elas não querem procurar ajuda, elas querem resolver os problemas delas sozinho. E aí o bicho pega. Porque sozinho, se você não sabe aquilo que incomoda você, se até agora você não conseguiu resolver, como que você sozinho vai sair desse buraco? Não vai sair. Então, às vezes a pessoa me procura quando o troço já está estourado. Quando assim, ela já tentou de tudo, nada resolveu, e daí ela me procura. E daí o que acontece depois? Ela fala assim, poxa, perdi tanto tempo, por que eu não descobri antes? Mas às vezes ela tinha preconceito, às vezes faltava para ela descobrir mais informações. Né? Então, isso tem a ver com a falta das pessoas também não buscarem ajuda, não buscarem mais conhecimento. Tá? E às vezes, mudando um pouquinho de situação, e às vezes a pessoa tem que estar preparada para aceitar também esse outro tipo de tratamento, ao invés de só tomar o remedinho que vai solucionar. Exato, porque é mais fácil, né? Entendeu? Eu corro lá na farmácia, eu não preciso me esforçar para nada. Ninguém vai pegar e vai falar, quando eu chegar na farmácia, o remédio não vai olhar para mim e vai falar assim, não, você está ruim porque a culpa é sua. Entendeu? O remédio não vai te atribuir uma responsabilidade. Exatamente isso. O que acontece? Eu atendo pessoas, às vezes, que vêm com aquela ideia de alguma outra linha terapêutica que ele vai vir aqui e eu vou cumprir o papel de pai e mãe e vou passar a mão na cabeça da pessoa. E às vezes a pessoa cai de costa, porque eu vou botar o dedo na ferida e vou botar aquilo tudo para fora. E muitas vezes eu vou colocar a pessoa no lugar dela para ela entender que a responsabilidade de tudo que está ali é dela.
Então, tudo aquilo que está acontecendo na vida dela é culpa dela. Às vezes acontecem problemas na nossa vida que a gente não tem controle. Por exemplo, acontece um acidente e a pessoa fica na cadeira de roda, né? Ela tinha como controlar isso? Talvez não, né? Mas em alguns casos, às vezes a pessoa passa por uma situação que ela mesma deu causa para aquilo. Ela não buscou ajuda, ela não buscou auxílio, ela não fez o que precisa, sabe? Então, é sobre isso que eu falo. Às vezes as pessoas elas não querem assumir a responsabilidade dos problemas que estão acontecendo na vida dela. E tem muitas causas aí, por exemplo, hoje uma pessoa entrou em contato comigo pelo Facebook perguntando sobre enxaqueca, né? É comum, às vezes, atender pessoas que têm alguns problemas físicos já acontecendo, que têm conexão com alguma emoção que não foi resolvida, tá? Eu vou dar um exemplo agora para vocês, com base na diferenciação entre emoção e sentimento, para algumas pessoas entenderem o que é que tem por trás de tudo isso. Emoção vem da palavra emovere, que significa movimento para fora, ou movimento energético. Então, emoção é aquela coisa física que acontece dentro de você. Isso é emoção, tá? Sentimentos são nomes que a gente vai dar. Amor, alegria, raiva, nojo, medo, isso são nomes que a gente vai dar. Se você for olhar na natureza, a emoção ela está presente na natureza. Quando um bebezinho nasce, qual é a primeira coisa que esse bebê faz? Ele está lá dentro quentinho, na barriga da mãe, ele está sendo alimentado através do cordão umbilical, ele não precisa fazer aquele esforço para respirar, está tudo legal lá dentro. A hora que ele sai, o que acontece? Ele entra num mundo novo. Aquilo gera um desconforto. É a primeira sensação que ele vai ter. E isso está ligado à dor. O que ele faz? Ele chora, ele berra, ele começa a tremer para que as pessoas olhem para ele. Tá? Então, a partir do momento que ele fizer isso, a mãe vai pegar, vai botar no colo e ele já vai se acalmar. Depois que ele resolver isso, que a mãe pegou no colo, acalmou, ele vai passar os dias e tal, e outra coisa pode acontecer. Por exemplo, ele chorou, e a mãe não deu atenção. Aí o organismo vai precisar desenvolver outras estratégias, que daí vem o medo de sentir a dor. O bebê vai precisar berrar mais ainda para que as pessoas dêem atenção. E se depois disso, nada disso acontecer, né, aí vem a terceira estratégia, que é a raiva. A pessoa tem. A raiva nada mais é do que um medo, tá? A raiva nada mais é do que um medo contido. É uma evolução do medo. Então a pessoa tem medo de sentir o medo, de sentir a dor, ela começa a ter a raiva. Então essas três emoções, elas estão conectadas. São as primeiras ali da aprendizagem de cada pessoa. E sentimentos são os nomes que a gente dá. Então teoricamente os sentimentos eles não existem, eles foram criados. E a emoção ela não tem nome. A emoção ela só é leve ou ela é pesada. É só isso. Então quando o cliente chega aqui, a gente vai trabalhar em cima dessas sensações físicas. Né? E esse é o caminho para mim puxar o fio e descobrir aonde isso começou. Tem um momento na vida da pessoa onde aquilo ali começou. Tá? Então eu não me preocupo com nomes. Né? A pessoa vem aqui, ansiedade, depressão, pânico, eu tenho tal coisa. Eu não me preocupo com isso. Não me preocupo com o nome. Porque o nome para mim não importa. O que importa é o que está conectado com a emoção. Porque é o fio onde eu vou puxar onde isso começou. Aonde surgiu a causa, tá? Eu vi que o Dr. Christian colocou ali, excelente colocação da Bianca. A Bianca colocou, o remédio esconde o sintoma, e o sintoma, na verdade, é amigo de quem vem para avisar sobre o mal que está vindo. Buscar ajuda para resolver o problema na raiz é sempre a melhor opção. Exatamente isso, perfeita colocação. Na verdade, a doença, né, ela é um sinal que algo tem errado. Então ela não é, se você for pensar, ela não é uma coisa ruim. Ela indica que ela é a última evolução de tudo que está acontecendo no teu organismo e você não seguiu as orientações que deveria seguir, né? Viver a tua vida normal, não procurou médico, não procurou um profissional e daí o teu corpo foi somatizando tudo aquilo até a hora que o troço estoura. Aí assim, a única alternativa é você parar. Tem muita gente, por exemplo, que não quer parar, não quer tirar férias. E daí, de repente, a pessoa fica doente. O que acontece? Ela vai ser obrigada a tirar as férias. Entendeu? Ela é obrigada a fazer aquilo. Então, tem mais uma pergunta aqui. Ansiedade causada pelas chamadas janelas Killer?
Olha, eu não vou poder responder essa pergunta porque eu não estou fazendo essa conexão com essas janelas aí, tá? Agora, uma coisa que eu posso dizer na prática, e é por isso que eu até falei que eu não me preocupo com nomes. Os nomes, para mim, eles não importam, sabe? Por quê? Porque todo cliente que termina um processo terapêutico, depois ele vai ver que não tem nada a ver com aquilo que ele me procurou. Entendeu? Eu trabalho em cima da emoção. E o que importa é a emoção. E a emoção está ligada com a aprendizagem. Então, o que importa é a aprendizagem ligada àquela emoção. É isso que a pessoa precisa entender. Que ela aprendeu em algum momento da vida dela aquilo, e hoje aquilo está sendo... acontece, aquela memória acontece a nível do corpo, só que conscientemente a pessoa não sabe daquilo. Entendeu? E isso que é o complicado. Às vezes a pessoa não sabe, poxa, mas o que é que me incomoda? E daí a pessoa vai, às vezes, e começa, até um exemplo que eu dou, né? E até vou falar ali sobre a questão de como solucionar isso. Uma das coisas é você controlar a tua imaginação. Como assim controlar a imaginação? Eu não estou falando de pensamento positivo, motivacional, aquelas coisas de livro de autoajuda, não é nada disso. Né? Porque isso não resolve. Eu atendo várias pessoas que passaram o final de semana agora. Eu atendi uma pessoa que ela falou assim para mim: poxa, Maico, eu comprei uns cursos lá, leio uns livros, estou pensando positivo, mas não resolve. Não vai resolver. Porque se você não identificar a causa, e para que um processo terapêutico aconteça de maneira completa e ampliada, você precisa de três coisas. Você precisa da revelação, que é a origem, descobrir o que é que aconteceu. Depois você precisa da compreensão, que é entender a conexão com aquilo que está acontecendo hoje na sua vida, com o dia que você aprendeu aquilo. Tá? Depois de tudo isso, daí você vai para a reeducação da sua mente. É entender que aquilo vai continuar lá como memória. Isso não pode ser apagado, mas que aquilo não vai mais atrapalhar a sua vida hoje. Que aquilo serviu como um aprendizado. Né? Pode auxiliar você em outras coisas aí na sua vida. Então, o processo ele segue esses mecanismos. Veja, eu estou falando do ponto de vista do meu processo e que eu consigo resolver situações, às vezes, em uma única sessão. Tá? Às vezes, uma única sessão é suficiente para você resolver. Claro, em alguns casos, tem muito problema, tem muito lixo emocional que a gente fala, tem muita coisa acumulada, ou às vezes envolve vício, tá? E aí, nesses casos, você vai ter que fazer, aí vai acabar fazendo mais sessões. Mas hoje, né, com o conteúdo que eu tenho, com os estudos que eu tenho feito, com o que tem de mais avançado dentro da hipnoterapia, em algumas situações é possível resolver com uma única sessão. Tá? Se você identificar a causa e essas três coisas acontecerem que eu falei, há uma grande chance de você conseguir resolver. E às vezes as pessoas não entendem, tá? Tá, mas o que tem a ver, o que uma emoção pode me atrapalhar, tá? Eu atendo empresários, às vezes, que eles não conseguem avançar. Pessoas que às vezes não conseguem ganhar dinheiro, ou montam uma empresa e quebram. Monta outra e quebra, né? Ou exemplo, a pessoa entra num relacionamento, dá errado, ela fala assim, nunca mais eu quero me relacionar com ninguém. Um ano depois ela está num outro relacionamento de novo, igual ou pior, né? O famoso dedo podre. Ou seja, a pessoa fica batendo com a cabeça na parede e ela não sabe por que aquilo está acontecendo. Tem um padrão por trás de tudo aquilo ali. Imagine o seguinte, o seu cérebro é como se fosse um computador, como se fosse um PC. Ou o teu celular, né? O teu cérebro é o celular. E a mente, ela é o funcionamento, tá? A mente é o funcionamento do teu cérebro. Nada mais do que isso. Então a mente é simplesmente o funcionamento do teu cérebro. E a mente é o quê? É o Windows. Atualmente, por exemplo, é o Instagram, é o Facebook. Então, é o funcionamento do sistema. E o que acontece? Às vezes a gente tem vírus no celular. Às vezes a gente tem vírus no computador. Imagine que isso que atrapalha você são vírus. E se esse vírus faz o teu computador desligar, esse vírus, né, levando para os termos na nossa mente, faz você quebrar a empresa, faz você perder dinheiro, faz você fazer parceria com pessoas que vão passar perna em você, faz você ter relacionamento errado, faz você se alimentar mal e depois começar a ter problema no estômago, faz você, por exemplo, perder dinheiro. Inúmeras coisas podem acontecer. Então esses programas que foram aprendidos lá atrás, de alguma maneira equivocada, vão fazer você hoje fazer coisas que você depois olha e pensa, poxa, mas por que eu faço isso? Por que eu não consigo? Imagine o seguinte, lá dentro de você, cada um desses programas toma uma personalidade, se torna uma parte sua, tá? E dentro do meu trabalho a gente faz um diálogo entre essas partes.
né? Tem uma parte aí dentro que representa o pai, uma parte que representa a mãe. Resumindo, tem uma parte que representa todo mundo que você conhece, aí dentro de você. É por isso que quando você começa a falar sobre o seu pai, sobre a sua mãe, né? Você começa a lembrar do nome, começa a lembrar da estrutura física, do que o seu pai e a sua mãe gostam. Você começa a lembrar de um monte de coisa. O que que é isso? É a imaginação. Você começa a abrir caixinhas e aquelas informações começam a subir. Por isso que a imaginação ela é tão poderosa. E o nosso cérebro ele não sabe a diferença entre o real e o imaginário. É por isso que tem muita gente que chega com problema que a pessoa acha assim, ah, mas eu vou fazer hipnose. Ela já está em hipnose, ela não sabe. Ela já está pensando coisas negativas, a vida dela já está ferrada, já tem um monte de coisa dando errado, só que ela não percebeu. Então é isso que faz as pessoas acabarem se condicionando a não sair desse looping de problema. E a partir do momento que a pessoa resolve aquele conflito, novas conexões são estabelecidas e a pessoa passa a rodar de um jeito diferente. É por isso que eu vejo, muitas vezes, quando eu atendo clientes, tem alguns clientes que são rápidos, né? Imediatamente já tem essa mudança. Alguns demoram um pouco mais, tem cliente que leva até alguns meses ali para sentir todos os efeitos do processo terapêutico. Mas alguns clientes eu vejo, na outra semana o cliente muda já a foto do perfil do Instagram, já começa a publicar um monte de foto diferente. O que que é aquilo? É sinal que houve uma mudança em algum tipo de aprendizagem ali que ela tinha que ferrava com ela e hoje não faz mais sentido. Então é notório a mudança em muitas situações. Por exemplo, pessoas que estão com dificuldade, às vezes, de mudar de emprego, né? Eu atendi 3 casos recentes aqui que a pessoa ela estava insatisfeita com o trabalho dela, mas ela não dava um passo para frente, ela não conseguia avançar. E, através do processo, ela conseguiu ter essa coragem para fazer tudo isso. Claro, não é só o processo terapêutico que pode auxiliar em algumas situações. Você depende, às vezes, de um curso, depende de uma formação, você depende de uma faculdade, você depende, às vezes, de uma habilidade nova. Então, tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis aí. Mas daí a pessoa acaba deixando de se boicotar. Porque eu vejo que é quase como se ela se boicotasse todos os dias. Exatamente. Que ela poderia estar usando o tempo dela numa coisa para evoluir, né? Exatamente. É que nem assim, as pessoas costumam falar, isso é autossabotagem. Eu digo que autossabotagem não existe, porque tem uma finalidade para aquilo estar acontecendo. A intenção é proteger você, só que isso está operando de maneira equivocada. E aquilo está gerando problema para você hoje. Entendeu? E está fazendo muito bem. Exato. E a pessoa está fazendo muito bem. O papel está sendo cumprido. Por exemplo, a pessoa, quando era pequena, por exemplo, escutou que ela era feia, que ela não podia ter namorado, que ela não prestava para nada. E daí o subconsciente, né, a parte mais profunda da mente que trabalha com as suas partes, né, mais primitivas, mais arcaicas, vai desenvolver um programa para a pessoa ficar obesa, por exemplo. E o que é o programa? Para me afastar e cumprir aquelas informações lá que eu vi na infância. Então a pessoa começa a engordar para ficar feia e não vai arrumar ninguém. Aí o programa está sendo cumprido. E o que acontece? Depois a pessoa, em vez de buscar, né, o porquê que aquilo está acontecendo, a pessoa prefere às vezes até fazer uma cirurgia bariátrica. E eu já peguei casos assim. E daí a pessoa faz a cirurgia e depois engorda de volta. Ou a pessoa faz a cirurgia e depois vem outros problemas. Né? Então, em alguns casos desses que eu atendi, que teve cirurgia bariátrica, era o quê? Era um mecanismo, um processo que estava em andamento, foi interrompido e ele criou outro caminho. Se isso não for revisto, vai gerar outro tipo de problema. Outro problema, até que isso seja resolvido de maneira efetiva. É possível acessar todas as memórias ou algumas ficam permanente bloqueadas. Veja, uma memória ela fica bloqueada para proteger você. Então, assim, a pessoa sofreu um abuso na infância. Ela, em alguns casos, ela não vai lembrar. Só que aquilo ali está fazendo mal para ela. Aquilo ali talvez faz ela não ter um relacionamento, ou faz ela ter medo, talvez, de falar alguma coisa, porque lá atrás aquilo ficou preso. Então, durante o processo de hipnoterapia avançada, você vai voltar a identificar onde aquilo aconteceu. E aquilo vai ter que ser colocado para fora. Essas emoções que ficaram bloqueadas, tá? Que elas ficaram lá presas, elas vão ter que ser colocadas para fora. A partir do momento que aquilo ser colocado para fora, aí sim a gente vai trabalhar com outras ferramentas terapêuticas para que o processo todo aconteça. Então é que eu digo,
hipnose, por si só, ela não é terapia. A hipnose é uma das ferramentas. É uma das maneiras de eu saber a real causa, de eu identificar onde está o problema. Porque assim, o cliente vem para mim e ele vai contar um monte de coisa, mas ele vai falar de forma racional. Então, muitas das coisas que ele está falando eu sei que não vão me servir. Algumas palavrinhas daquilo vão me servir. E eu vou pegar o gatilho daquilo que está incomodando a questão emocional e através disso a gente vai identificar a origem da causa. Então eu vou usar a hipnose. Por isso, em algumas situações, eu vou precisar usar a regressão para a gente voltar, né, e identificar exatamente o local. Em algumas situações a gente nem precisa de regressão. E daí, depois dessa situação, aí sim começa o processo terapêutico. Mas a hipnose por si só não é terapia. Ela é uma das ferramentas para que a gente consiga resultado rápido, eficaz, e em caso de 97%, 98% dos casos que eu atendo. Alguém tem mais Oi? alguma pergunta? Eu vi que o pessoal estava participando bastante aí da, da live. Achei bem legal. Né? 31 Eles estão pessoas bem hoje. animados. Eu vi ali que teve uma pessoa, preciso muito de sua ajuda, eu estou à disposição. Inclusive, a live é um tempo muito pequeno para a gente poder esclarecer detalhes, né? Então, através da live você não consegue explicar tudo aquilo que está envolvido por trás. Então, se alguém tiver algum tipo de dúvida, alguma coisa, pode me mandar no direct, no Instagram, pode me mandar no Facebook, entrar lá, que eu vou ter o maior prazer em poder esclarecer todas as dúvidas aí que as pessoas têm. Nós já Vamos estamos lá. adiantadinhos no tempo. O que nós conseguimos fazer dentro do nosso período pequeno da live aqui? Quanto tempo tem ainda, Fabiola? 12 minutos. Ah, tá. Então dá para a gente terminar com a questão ali. O que eu posso fazer para ajudar isso? Tá? O que eu posso fazer para resolver? Bom, a primeira situação que eu estava falando é você controlar a tua imaginação. Isso não é fácil de fazer. Você não, isso depende de muito treino, tá? E o que é controlar? Não é o pensamento positivo, porque isso aí muitas vezes a pessoa pensa, vem para cá e continua sentindo tudo aquele desconforto. E detalhe, isso serve para coisas leves. Quando chegar no estágio avançado, essas técnicas não vão resolver, tá? Então, é você pensar nas coisas boas da sua vida. Porque independente de coisas boas e ruins, as coisas acontecem na nossa vida. Boas e ruins a todo momento. Aí cabe a você, de maneira, né, forçosa, focar nas coisas positivas. Por quê? Porque tudo aquilo que você foca, a tua mente expande. Um exemplo que eu dou, o foco seletivo que acontece. A mulher engravida, de repente, ela começa a ver um monte de grávida, que às vezes até já estavam grávidas, mas ela não percebia. A pessoa troca de carro, de repente aparece um monte de carro daquela cor na cidade. Muitos daqueles carros tinham sido comprados antes do que a pessoa comprou. Mas por que só agora ela prestou atenção? Porque aquilo começou a fazer parte da vida dela. Então, tudo que você focar, a tua mente expande. Imagina a pessoa que fica reclamando e pensando em coisa ruim o dia inteiro. Vendo um monte de coisa que não presta aí na televisão. É por isso que eu sempre falo para as pessoas, elas têm que cuidar com aquilo que alimenta elas. Né? Existem estudos aí hoje que em um segundo, tá, cerca de 20 a 40 milhões de informações entram no seu inconsciente. E você não tem muito como controlar isso. E daí? Aí você está assistindo um monte de coisa ruim e aquilo vai entrar. E daí a pessoa está mal e não sabe por quê. Né? Ou às vezes a pessoa fala assim, eu durmo mal. Toda noite a pessoa assiste o jornal e depois vai assistir um filme de terror. Eu já peguei casos aqui de pessoas com problema, tá? Pessoa com síndrome do pânico, a gente volta numa situação da pessoa, 7 anos de idade, assistindo um filme de terror. Imagina, a criança, ela está em formação ainda. E daí ela estava recebendo uma informação, uma aprendizagem ali. E um filme mostrando morte, mostrando coisas assustadoras. Aquilo entrou lá dentro. Toda vez que algo parecido com aquilo acontecia, aquilo vinha à tona. E daí o que aconteceu? Com 16 anos na escola, ela assistiu um filme de terror. Foi ali que desenvolveu, ela começou a perceber, na verdade, uma síndrome do pânico, uma coisa começou a incomodar ela. Mas isso tinha acontecido aos 7 anos de idade. E daí aos 16 ela assistiu, o cérebro falou, opa, eu já tenho esse conteúdo aqui dentro. E aquilo veio para fora através de um problema para ela, sabe? E ela acabou me procurando, a gente teve que fazer mais de uma sessão, porque né, tinham bastante coisas ali interligadas, e inclusive eu estou aguardando o retorno dela. Mas em casos muito parecidos,
é isso que acontece. Às vezes a pessoa viu algo lá atrás, uma conversa, alguma coisa errada, e aquilo causa problema. Então, é ter força de vontade de você controlar aquilo que você pensa. Vem uma coisa ruim agora, você pensar assim, não, peraí, mas isso realmente pode acontecer, isso realmente vai me atrapalhar, tá? É uma coisa difícil, mas você pode começar a desenvolver estratégias para fazer isso. E a segunda coisa é a fisiologia. O corpo e a mente estão interligados. Quando você assume, por exemplo, uma postura ereta, peito estufado, o teu organismo está entendendo que você está bem. Quando você geralmente está cabisbaixo, pessoas, por exemplo, depressivas, com problema, elas começam a baixar o tronco, a cabeça, para proteger o coração. Sabe? Então a pessoa desenvolve uma postura meio ruim. Então, se você mudar a postura do seu corpo, né, você pode auxiliar a tua mente a começar a fazer uma interpretação diferente. Não, peraí, mas não é tão problema assim como eu estou vendo. E aliado a isso, você fazer o seguinte, você respirar de maneira correta, prestando atenção, focando na sua respiração. Só isso vai fazer o teu batimento cardíaco começar a equilibrar e voltar ao normal. Lembrando, essas duas estratégias que eu passei, elas servem em casos leves, simples. Isso não vai resolver o problema, isso não vai resolver a causa, isso são para situações assim, não tenho o que fazer, agora eu preciso resolver a minha situação. Para resolver problema, não tem alternativa, você vai ter que buscar ajuda profissional, tá? E o que eu sugiro de buscar ajuda profissional? Buscar um profissional certificado, uma pessoa que sabe o que está fazendo, uma pessoa que entra nas redes sociais, hoje é tão fácil, entra nas redes sociais, olha Instagram, olha Facebook, vê o que essa pessoa faz e principalmente a prática. Veja se essa pessoa atende de verdade, se ela realmente faz aquilo que ela coloca ali. Porque às vezes não adianta você ter um monte de teoria se você não entrega resultado. Olhar depoimento de pessoas, escutar pessoas que, por exemplo, foram atendidas por aquele profissional. Eu não falo só no meu ramo, eu falo em qualquer tipo de profissão, né? Você buscar respaldo. Isso vai auxiliar você aí a encontrar um bom profissional. E se você não estiver resolvendo, procurar outras alternativas. Né? Hoje, as pessoas não buscam ajuda porque não querem, porque tem muita ferramenta, tem muitas opções aí de poder ajudar e resolver o problema das pessoas. E aí, Fabiola, teria alguma coisa para complementar, alguma coisa que você acha interessante, alguma pergunta final? Eu tenho muitas perguntas, mas como nós já conversamos, tenho que te fazer essas perguntas pessoalmente. Tá certo, tá certo. Será um prazer. Tem mais alguém que tem mais alguma coisa que gostaria de colocar e tudo? Enquanto isso, eu gostaria muito de agradecer o apoio que nós tivemos da Caixa, da Daiane como delegada, nós tivemos aqui, eu não sei se está ainda conosco, da Caixa de Curitiba, entraram para assistir a nossa live. Muito obrigada a vocês. A Claudiana Fila, que é a delegada de Araucária também, muito obrigada por estarem aqui nos prestigiando nesse momento. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Que, nós estamos nos minutinhos finais. Vamos aproveitar para ver o que acontece. Não sei. Um abração lá pro Alexandre. Próximo convênio da Caixa, viu? Obrigado, doutora. Já estamos aí me organizando aí para fazer esse convênio. Já estamos se organizando aí para fazer isso. Então, e aquela história, as pessoas que tiverem dúvidas aí podem ficar à vontade de me mandar no direct no Instagram. Às vezes fica mais fácil. Tem gente que às vezes não quer se expor, a gente respeita tudo isso, né? Mas estamos aí para poder ajudar, né? O que eu puder passar de informação que possa contribuir de alguma maneira, né? Eu estou à disposição. Para falar com você, e agradeço então, a oportunidade. No Instagram, no Facebook, no teu consultório, nesses... Isso, eu atendo na Clínica Med Imagem, tá? Na Lapa. Você pode vir aqui na clínica, pode entrar em contato. A clínica tem uma página no Instagram e no Facebook também, tá? Ou pode me encontrar no Facebook, no Instagram. Eu estou à disposição aí para o que eu possa ajudar aí, tá? Agradeço a todos pela presença, né? Fico muito feliz, de um público legal. Agradeço a oportunidade, Fabiola, a OAB da Lapa, a Caixa de Assistência, a doutora Daniela, a doutora Daiane. Agradeço a todos que estavam aí presentes aí para
para contribuir de uma certa maneira com a noite hoje. Tá? Então, acho que encerramos por aqui. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que participaram, que colaboraram, que participaram com perguntas, com questionamentos. O Dr. Marco está à disposição e qualquer dúvida, ele está aí para conseguir resolver. Agradecemos e a OAB da Lapa, através da ESA e da Caixa de Assistência, agradece a todos vocês. Uma boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.